Yes. Yes. He called recording in progress. Yes, of course. Ok. Portanto, em 1974, eu tive o meu primeiro encontro. Eu estava estudando medicina nos Estados Unidos. Eu comecei a estudar medicina em 1970 e concluí o estudo em 1976 para Medicina Geral e acabei depois do internato em 78, lá nos Estados Unidos. Mas eu vinha todos os fins de semestre, vinha com regularidade a Portugal e aí realmente eu ia normalmente para o Algarve, para casa de uns amigos dos meus pais, e nessas ocasiões, numa dessa ocasião, eu encontrei-me com um amigo também que era angolano e que tinha vindo das ex-colónias, não é? Fugido quando houve a situação, de forma que nessa situação nós encontramos-nos um dia e nesse encontro fomos de manhã, foi uma manhã entre março e abril de 1974, na cidade de Portimão, no Algarve. Nós saímos de carro e fomos dar um passeio até à zona de Lagos e por ali fomos andando para a zona do interior, uma zona que é conhecida por colinas verdes, e fomos para lá, para a zona das proximidades de uma barragem, que é a barragem da Bravura, e aí eu contornar uma volta subitamente no caminho da terra batida com o carro, portanto já fora da estrada, parámos o carro porque encontramos uma nave tipo disco voador parado no meio do caminho, barrando portanto a continuidade do caminho. Nós parámos e estava um indivíduo, um extraterrestre, à frente da nave, no chão, estava a fazer umas colheitas de coisas. E então nós parámos, abrimos as portas do carro e saímos e ficámos paralisados, não conseguimos nem mexer, nem avançar. E ele olhou para nós, sorriu, entrou na escadinha para a nave. Era uma nave com cerca de 7 metros de diâmetro, uma nave pequena relativamente, e então ele, depois de entrar, houve um outro que se assomou à escotilha para olhar para nós, mas ele, entretanto, quando olhou para nós, este principal, levantou a mão e pronunciou uma palavra que nunca me esqueço até hoje, que foi Naya. E depois disso, a nave começou a emitir um zumbido surdo, encheu-se de luzes, começaram a girar à volta dela e ela começou, como que de repente começou a ficar a flutuar e foi subindo como se fosse levada por uma corrente de vento, como se fosse uma folha subindo com o vento, assim, com esse tipo de movimentos, começou a rodar sobre si própria e foi girando, girando, girando até, portanto, em pequena velocidade, até atingir mais ou menos uns 100 metros acima de nós. Depois disso ela começou a girar muito e de repente
deu uma grande aceleração e desapareceu. Foi o primeiro contacto. A partir daí comecei a ouvir vozes a falar na minha cabeça e foram os contactos que tive, até que num dia eles me chamaram lá à zona a que fui e nessa zona onde fui, aliás, chamaram previamente, marcaram um encontro para aparecer à noite. Ora bem, aquilo é uma zona de campo, não tem luzes, não tem nada, e quando cheguei, eu fui com umas pessoas amigas no carro delas, e, portanto, saí do carro e não vi absolutamente nada. Estava tudo escuro, seriam umas 10 horas da noite, estava tudo escuro, não vi nada. O céu estava estrelado e, de repente, vi como uma estrela brilhando mais que as outras, e a estrela caiu na direção do horizonte, caiu do seu ponto até o horizonte visual, assim rapidamente, e começa a rolar, e entretanto vê-se uma luz enorme que vem crescendo, passa por cima de mim, manda um raio e fico dentro da nave. E então fui passear com eles dentro da nave. Foi a primeira vez que houve um contacto mais próximo, além daquele que eu descrevi. Depois disso as coisas repetiram-se, entretanto fui para o interior do chão, dentro das cavernas, e vi cidades construídas por eles, etc. Entretanto, fiquei a saber que o planeta é todo oco, como cheio de túneis enormes, e pelos quais se pode andar de um continente ao outro e atravessar o mundo todo por esses túneis, mesmo independentemente das falhas geológicas que existam. E daí o contacto que eu tive, viagens que me levaram, portanto, através de túneis no interior de uma montanha na América do Sul, que é famosíssimo, o Aconcagua, e dentro do Aconcagua há uma base, e fui a uma outra cidade subterrânea que eles têm, que é a cidade de Trapalanda. Estive numa outra cidade que existe no território do Brasil, uma cidade subterrânea que se chama Manoa, etc. Então, eu posso resumir o seguinte: há muito, muito tempo atrás, os extraterrestres vieram para a Terra e, ao virem para cá, eles fizeram experiências e criaram seres, entre os quais o ser humano. Depois disso, retiraram-se por períodos e voltaram, e mais tarde deixaram cá equipes a cuidar das experiências que tinham ficado aqui. Então eles erigiram cidades no interior da Terra, e aí existe um reino central, que é o reino de Agartha. O reino de Agartha, no interior da Terra, tem, portanto, vegetação, animais, tem tudo aquilo que nós temos cá fora, mas de maneira diferente. O interior da Terra, em Agartha, é interessante. Há nuvens no céu. Quando não há nuvens, nós conseguimos ver
a Terra até um horizonte ilimitado, mas o horizonte não é como nós vemos aqui, é um horizonte em que a Terra vai para cima de nós, ou seja, enquanto a nossa superfície, que é convexa, a superfície no interior da Terra é ao contrário, é côncava, porque é um buraco ao contrário. Então nós vemos tudo sempre para cima. Vemos as árvores, os rios andando para cima, tudo isso fica para cima de nós e a gente, a água fica por cima de nós, mas não cai em cima de nós. É muito interessante, porque o centro da Terra, o magnetismo da Terra, não é um centro de fogo, como se diz, mas sim uma camada que está entre as duas, portanto, as duas crostas. Digamos que há uma crosta externa e uma crosta interna. E no interior da Terra há um Sol central, um Sol pequeno, mas que ilumina todo este mundo. Então lá não existe noite, é dia permanente. É dia permanente. Então em Agartha é uma zona onde tudo é gigantesco. Os seres, diríamos, humanos, que são os nossos antepassados, aqueles que nos protegem, são seres que têm entre 3 a 5 metros de altura, os humanos. E existem animais estranhos, outros parecidos com os nossos, mas é tudo muito grande em relação ao mundo exterior. Só para vocês saberem, lá também há uvas e videiras, mas as uvas lá dentro têm o tamanho, cada uva tem o tamanho de um pouco mais ainda, um bocadinho, que uma maçã ou que um pêssego, cada bago de uva. É tudo muito grande. E existem também ainda alguns dinossauros, entre eles. Por conseguinte, é um mundo muito equilibrado, cheio de beleza, é um mundo harmonioso e eu estive entre eles. Posso dizer que na cidade de Manoa, tanto as casas como as ruas são todas reluzentes, de cor dourada, porque tem tudo placas de ouro. Portanto, o ouro é usado na construção, como se fosse para edificar, reveste. As construções são todas revestidas a ouro. Por isso, o mito do Eldorado, que se fala nas Américas. Manoa é uma cidade onde eu estive, que era regida por um, diríamos, rei sacerdote sábio chamado Saulo. Portanto, estive entre eles há algum tempo. Levaram-me também ao Tibete, onde eu estive a ser instruído, e tal como me levaram, e entrei no Tibete pelas cavernas e voltei a sair também pelo ar, e do Tibete fomos para o Aconcagua, onde se realizou uma série de ensinamentos. Ora bem, o mundo de Agartha é habitado por consciências e seres que são chamados de nossos mestres, e as pessoas chamam-lhe mestres ascensionados. São todos venusianos, todos eles são venusianos.
aqueles seres que vocês conhecem com o nome de Moria, etc., são todos venusianos. E, inclusive, Sanat Kumara, que vocês já devem ter ouvido falar, também é de origem venusiana. E aí é o ponto mais elevado do interior da Terra. O mundo do interior, a capital de Agartha, é certamente muito conhecida. Vocês que estão ligados ao esoterismo já devem ter ouvido falar de Shambhala. É o nome da capital de Agartha, chama-se Shambhala. O senhor Sanat, que aliás também é conhecido pelo nome de Rigden Jepo, tem vários nomes pelo qual é conhecido. Um deles, Melquisedeque, também, rei de Salém, é um dos títulos que ele tem, e é chamado também o Rei dos Reis. E também é conhecido por João, pelo nome de João, Ioannis. Este senhor é chamado o Rei do Mundo. Ele, quando há muitos milhões de anos atrás houve uma grande crise planetária, seres galácticos estiveram a ponto de explodir a Terra, iam pulverizar a Terra por causa dos seres humanos e da sua queda no plano escuro. Houve então, nesse conselho que se realizou, um ser que não era terrestre, que se ofereceu em sacrifício e disse que poupassem a terra, que ele garantia, ia ficar de vigilância e prometia não sair da terra até ela dar de si própria a sua luz. Este ser chama-se Sanat Kumara, de acordo com a nomenclatura oriental, e é o pai de toda a luz, o pai da humanidade, o pai dos grandes avatares, inclusive de Babaji, que é também uma expressão do pai. Enfim, todos eles uma série de avatares que têm vindo ao exterior ciclicamente ajudar a humanidade. Avatares masculinos, avatares femininos, entre os quais temos uma hoje ainda entre nós que se chama Ama. É uma expressão avatárica. No interior da Terra temos outros mundos, os chamados mundos internos, que são, portanto, ocupados pelos remanescentes terrestres de outras culturas, de outras civilizações que foram destruídas e foram guiadas por estes seres para o interior para se refugiarem e construírem aí a sua continuidade como civilização. Foram civilizações que se perderam pela decadência moral, ética e avanços tecnológicos excessivos, quando a mente não estava preparada e faziam um mau uso desses avanços, usavam-nos na guerra e na destruição. Por isso, essas civilizações foram destruídas. E os remanescentes, aqueles que eram chamados os escolhidos, foram guardados
nesses mundos ocos e ficaram aí onde hoje ainda estão guardados. Eles estão normalmente no mundo de Duat, uma zona interna, dos reinos internos, onde seres de uma evolução superior à nossa, com uma civilização bastante avançada, vivem em paz e tranquilidade. Às vezes saem ao exterior, mas não querem grande contacto connosco. Conhecem-nos, eles saem ao exterior normalmente através de naves também parecidas com os discos voadores, e tanto há as de Shambhala, as de Agartha, como há as de Duat. Há depois um reino interno abaixo, que fica entre Duat e Agartha, que é o reino de Badadas. O reino de Badagas é um reino de seres pouco evoluídos, de seres mais negativos e ainda aguerridos, que estão ali mantidos sob vigilância. Inclusive, os reptilo-draconianos, extraterrestres que estiveram no passado na superfície, estão lá guardados. Os reptilianos são declaradamente inimigos da humanidade, mas há uma parte dos reptilianos que são favoráveis à humanidade e procuram cooperar, mas não morrem de amores por nós e não querem ser vistos por nós. São seres de um avanço espiritual muito grande, a mente deles comanda tudo, tem uma grande capacidade mental de induzir a nossa mente, de nos fazer ver aquilo que não é e de apagar da nossa visão aquilo que eles quiserem apagar. Portanto, quer isto dizer que eles, se quiserem que a gente não os veja, podem estar ao pé de nós e tornarem-se invisíveis porque não deixam que a nossa mente os veja. Têm um poder mental e hipnótico grande. Grande parte das naves triangulares que são vistas são naves reptilianas. As naves reptilianas são normalmente de forma triangular. Só olhando esta casa, daqui para fora, que eu só olhando esta casa. Ora bem, diga. Eu acho que era a Elisa que estava a falar, mas acho que não era para nós. Ok. E era o microfone que estava ligado. Diga. Não, eu ia perguntar, ali na zona da Póvoa de Varzim, eu cheguei a ver uma nave, mas era redonda. Redonda? Sim. A maior parte são redondas. A maior parte são redondas. E não. Quando nós tomamos consciência de que é uma nave, elas desaparecem? Há uma tendência para desaparecerem, não querem ser vistas também? Ou sim ou não. Portanto, eu posso falar da ação das naves. Frequentemente, elas mantêm-se mais ou menos invisíveis e propriamente não querem contacto connosco. O princípio que eles têm e que eles defendem é procurar não fazer contacto e não misturar civilizações, uma vez que são muito mais avançados do que nós, procuram não criar trauma.
A história de raptos de pessoas ocorrido no chamado fenómeno OVNI não acontece com naves de seres de grande evolução. Normalmente são os chamados cinzentos ou os reptilianos é que fazem as abduções ou raptos, e por outros motivos, normalmente. Há seres que estão enfrentando um colapso de extinção genética e procuram então cruzar-se com a nossa espécie para com isso tentar arranjar uma espécie híbrida que consiga garantir o suporte e continuidade de vida no planeta deles devido às atuais circunstâncias que o planeta atravessa. E isso é a história dos raptos com situação de relações sexuais com pessoas que foram abduzidas, tanto masculinas como femininas. Portanto, e as meninas, no caso das masculinas, o indivíduo macho é levado, portanto, tem uma relação para inseminar a fêmea extraterrestre, depois é largado e, regra geral, não sabe mais da outra, ou, quando muito uma vez ou outra, vêm cá só para lhe mostrar o seu descendente e pronto, e a coisa fica por aí. No caso das mulheres que são engravidadas nas naves, por eles, elas mais tarde são novamente abduzidas e é-lhes retirado o embrião, ou o feto, aliás, aí já não é o embrião, o feto, é-lhes retirado e é mantido depois em vasos que eles têm na nave com líquido, onde os mantêm vivos para depois os reimplantar e os trazer à vida. Tirando estes, normalmente os outros seres raramente nos contactam, quando muito aproximam-se de nós e estão muito ligados ao fenómeno mariano, ou seja, às aparições da mãe. A maior parte delas são acompanhadas sempre de fenómenos extraterrestres. Inclusive a Fátima foi também um caso desses. O Sol dançar, etc., foi uma nave que se interpôs no ângulo de observação entre o Sol e aquelas pessoas todas, que eram milhares de pessoas que estavam lá, e fez precisamente toda aquela dança de cores e isso que eles diziam, que o Sol parecia que ia cair em cima deles e até sentiram calor. Isso não foi mais do que ondas de campo magnético que a nave emitiu. E foram de tal maneira, porque do fenómeno do Sol, a dança do Sol, aconteceu precisamente quando tinha estado uma tempestade muito grande e aquelas pessoas estavam ensopadas da chuva que caiu antes do fenómeno. E a coisa foi de tal maneira, o campo eletromagnético que a nave deixou, que as pessoas que estavam todas molhadas ficaram com as roupas todas secas, completamente secas, quando foi o fenómeno de 1917 de Fátima. De qualquer modo, eu posso mostrar a vocês um dos meus contactos, que foi entre 2000 e 2001, aliás, entre 2000 e 2002, quando sou levado à Serra da Gardunha, numa das vezes, e aí que existe um imenso cosmódromo no interior, eu encontro um ser, um comando, um alto comando,
que fala comigo, vem ter comigo e sendo a nossa mãe cósmica. Está aqui a foto no livro. Estão a ver? Não sei se dá para ver bem. Aproximando. Dá para ver bem, doutor. Tá? Veem que ela tem um género de umas divisas nos ombros, como os generais. Estão a ver? Portanto, e o seu nome, portanto, que ela me deu, o nome cósmico que ela tem é Akanahuma. E que nós lhe chamamos Maria. Foi esta senhora que apareceu em Fátima aos pastorinhos, mas não apareceu da maneira que apareceu a mim. Ela apareceu a eles como um holograma projetado da nave para a presença deles. No meu caso, fez um aparecimento quase tridimensional. Portanto, ela materializou-se e depois desvaneceu-se. Também era um holograma, mas muito mais avançado tecnicamente. O doutor tem um livro que é Os Extraterrestres Existem, não é? Nesse livro Exato. fala, o seu conteúdo é exatamente sobre isso, sobre essa vivência. Sim, uma parte da vivência que tive, inclusive aqui, por exemplo, posso... Vocês lembram-se de eu ter dito que quando fui a Fátima, que a mãe me apareceu fisicamente e que me deu de comer quando eu tinha fome em Leiria? Lembram-se dessa história? Pronto, eu vou dizer o que é que, quando eu estive em Fátima, escrevi que me foi dado por ela em comunicação mental, e apareceu-me fisicamente só daquela vez. Isto que vocês estão a ver do livro, isto foi-me ensinado e passado, e eu escrevi isto em 3 dias. Impossível, humanamente. É impossível. E Isso está em que livro, doutor? está em espanhol. Está em espanhol. E temos aqui, sobre a Cabala, os ensinamentos que ela, não sei se conseguem ver. Sim, consegue saber. Exatamente, a árvore da vida. Portanto, está aqui todos os ensinamentos que ela me passou. Mas o interessante, por exemplo, vejam uma das formas como ela se despede é esta, por exemplo, que aqui diz: sabei aceitar a verdade sem vínculos às prisões dos conceitos, caso contrário, cristalizais e sereis impedidos a integrar as falanges da luz. Sabei que a luz é luz pura e que a verdade é isso. No ponto em que a luz é apenas luz, a palavra não tem sentido. A palavra tem feito alguns ascender, como tem feito outros involucionar, ou seja, descer. Procurai a sabedoria de sentir a luz, tocar a luz e viver na luz. Abençoo-vos no caminho e no esforço da construção de novos momentos da verdade suprema, que é só uma: luz sem conceito, palavra ou expressão.
E depois diz: na luz sois todos irmãos, e não estáis em desarmonia, em desacordo. Consciência, luz, igual a verdade, unidade. Foi a despedida dela. É uma mensagem lindíssima e que dá muito que pensar. E é assim, isto é muito, muito interessante. Este sou eu no momento em que ela me apareceu. Era eu assim, naquele momento, em 2000. Mais novo, bastante mais novo, doutor. Claro, também estou, portanto, estou com 21 anos a mais do que isso, não é? Eu não sei se 21 alguém anos. tem alguma questão para colocar ao doutor. Aham. Doutor Carlos, essa é aquela a quem o senhor diz que é a mãe. A cada um, Exatamente, a mãe. É a mãe. É a mãe. em muitos aspectos, Tem muitos aspectos, mas este é o aspecto com que ela se apresentou comigo e aquele que ela mais usou. claro. Claro que naquele livro que nós temos, portanto, dos extraterrestres existem, quando eu faço o desenho como ela me aparece, com o capacete e tudo mais, eu quero dizer que essa visão do capacete e tudo como ela me apareceu foi exatamente igual assim que ela apareceu à Lúcia e aos videntes de Fátima. Que é curioso, porque no relato está, isto é se a Igreja Católica não destruir esses documentos, porque hoje em dia a gente não tem confiança no que a Igreja faz ou não faz, se não destruir esses documentos, a gente vai poder encontrar esses documentos no arquivo de Fátima, precisamente no santuário da reitoria, está lá nos arquivos, está lá exatamente a descrição do fato estranho da mãe, que aparecia de calças, portanto, com uma capa, não trazia, portanto, vestido nem nada, trazia botas, trazia tudo isso tal como elas descreveram. E quando foi para fazerem a imagem, era muito complicado para eles e para o santeiro conseguir fazer uma imagem da senhora de acordo com o que a Lúcia dizia. Então, a Igreja decidiu que pusessem a imagem da Senhora do Rosário e pronto, e ficou assim. Em vez do terço nas mãos, que ela apresenta na imagem de Fátima, ela veio trazendo exatamente na mão nada mais, nada menos do que uma bola luminosa, um globo luminoso, que aliás isso é descrito. Eu tenho aqui, posso tentar ver aqui neste telemóvel, vou certamente apanhar aqui uma imagem da mãe, portanto, o rosto dela, numa imagem feita numa igreja de Espanha, que, se vocês repararem com atenção, é exatamente a imagem da mãe. É a imagem da mãe. Cá, eu vou procurar aqui. Olha, Esmeralda, olha, filha, eu neste momento estou a ouvir o Dr. Carlos Carvalho na conferência de direto, estamos depois através da internet. Falamos amanhã, está bem? Está bem, tá. Então, amanhã falamos. É a nossa amiga Esmeralda. É, sim. Oh, coitada. É. Está um bocado complicado. Duas vezes e ela não me atendeu e devolveu-me agora a chamada. A esta hora já é inevitável, ela era o meu telefone, mas pronto, foi ela mesmo. Claro. Ora bom.
Bom, ando aqui à procura. Dr. Carlos, na Nossa Senhora Diga. da Paz, pertence ao Ponte da Vaca, está lá escrito na cripta da capela, que entretanto foi lá construída, Nossa Senhora Aham. apareceu lá 2 dias antes, também um pastorzito de lá. Isso na altura, Exato. pelo visto, saiu nas notícias, isso tudo. Isso é verdade. Aqui está mais que testemunhado lá. Sim, 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 sim. Só que ali não houve o comércio que, entretanto, se construiu em Fátima, não é? Pois, a gente sabe que essas coisas são um bocado assim, não é? Pois, Enfim, o homem faz um bocado umas coisas. comércio da situação. Entretanto, Sanat Kumara é aquele a quem nós chamamos Deus, não é? Vulgarmente. Muitas vezes é referido como Deus, exatamente. Pronto. Mas quando nós dizemos Deus, Deus, assim, Deus, é Sanat Kumara. Exatamente, exatamente. Ora bem, eu aqui não consigo apanhar, porque afinal eu transferi a imagem para, para o nosso, o nosso, como é dizer, para o meu telemóvel onde estou a falar com vocês. E então não consigo ir agora apanhá-la. Mas entretanto, já que estamos em via e vésperas dos arturianos, vocês lembram-se de eu vos ter apresentado a foto de Chamina, a arturiana, que se encontrou comigo no bosque. Lembram-se disso? Sim. Ora bem, aqui está, apanhei agora aqui a foto de Chamina. Não sei se dá para vocês verem melhor. Não sei se conseguem. À volta estão, é o bosque, as árvores, não sei se conseguem ver. Sim, está Portanto, como ela, exatamente como ela aparece, e aqui ampliando o rosto dela. Não sei se conseguem ver. Vê-se apenas Um luz. bocado de reflexo. E assim, conseguem? Sim. Eu acho que tem essa foto aqui. É, exatamente, tem com certeza. Portanto, esta é a foto dela, do seu rosto, todo feito em luz, porque, claro, são consciências e aqui vê-se a energia por cima do que seria o crânio, como se fosse uma coroa de luz, portanto, energético. É muito interessante verificar, portanto, quando as pessoas dizem que estiveram fisicamente com arcturianos, etc., etc., é um bocado difícil estarem fisicamente, porque eles não conseguem materializar-se mais que um corpo de plasma. Por isso, mais físico que o plasma, para eles é difícil. Está bem. Então, Muito bem. acabam por haver muitas histórias à volta dos arturianos que podem não ser verdadeiras, é isso, doutor? Eu não diria que não são verdadeiras, eu diria talvez que tenha havido um bocadinho de fantasia da pessoa para querer pô-los ao nível humano. Ou talvez tenha sido esse até o interesse deles, pode ter sido essa, em que podem ter dado instrução para que se tornassem mais ao nível humano, para que pudessem realmente senti-los mais nossos irmãos, mais próximos de nós. É muito difícil porque são seres pertencentes à 12ª dimensão. Eu nem lhes chamaria seres, na 12ª dimensão eu chamo consciências.
porque são pura luz. Este tipo de formas existenciais são apenas formas luminosas. Tu Não. queres fazer alguma pergunta, Rui? Está sem som. O Rui está sem som. Sim. Sim. Pois, tinha aqui algumas questões relativamente à parte da densidade dos corpos, porque à medida que vamos emergindo nos mundos internos, a densidade muda. Por isso a mim faz muita confusão essas visitas, sem que o nosso corpo esteja devidamente preparado para ir para essa densidade. Tal qual, eles também, quando vêm à superfície, têm que estar devidamente preparados, ganhar alguma densidade para poder sobreviver aqui nesse plano. Por isso é que acho para mim é um bocado... Não, eles são mesmo físicos. Esses seres são Mas mesmo... é um físico diferente, não é? É um processo diferente. Não. É um físico, absolutamente físico, mas como eles têm uma fisicalidade com os átomos mais, portanto, portanto, o espaço intermolecular é maior. Para eles tem mais espaço entre os átomos para formar a molécula do que nós. Nós temos os átomos mais agrupados, eles têm os átomos mais abertos. Então, o corpo é físico na mesma, só que eles conseguem, por exemplo, atravessar uma parede facilmente, sem nenhum problema. Claro. Sabem? É isso. De forma que, mas de resto, o mundo é físico lá dentro e podemos efetivamente andar na mesma, como é que é dizer, no mesmo caminho, não há problema, o mundo é físico. Eles podem ter essa versatilidade, mas nós não temos essa versatilidade, ou seja, nós não temos um corpo adequado para se poder moldar facilmente a essa estrutura. Temos, sim. Isso é o meu entendimento, não é? Isso é o meu entendimento da coisa. Temos. O nosso corpo adapta-se perfeitamente, porque eles têm tudo perfeitamente preparado. Adapta-se relativamente, não é? Porque se nós vamos para o fundo do mar, o oceano, de certeza que nós vamos ser esmagados, sem qualquer problema. E se formos para o espaço, nós somos completamente siderados porque perdemos a densidade e vaporizamos completamente. Não somos esmagados de maneira nenhuma, que eu já estive a uma profundidade de 4.000 metros no oceano. Estive lá dentro. Então porque é que os submarinos têm aquela estrutura e têm que fazer despressurizações? Porque é que os submarinos têm aquela estrutura, têm que fazer despressurizações? Sim. Mas as naves deles não precisam. As naves deles são... Para eles acredito que não. Têm outras leis, têm tudo diferente. Sim. De maneira que a gente lá dentro não sente nada, absolutamente nada. O corpo vai adaptado perfeitamente. Ou seja, existe um processo que eles preparam os nossos corpos para nós nos adaptarmos? Não. Não. A estrutura da nave, cria, inclusivamente, a parte técnica da nave, mais do que a estrutura, a parte técnica, e depois também a forma da nave ajuda a adaptar-se às grandes pressões, sem problema. Portanto, a nave não sofre nada no interior e, além do mais, é constituída por um processo de uma estrutura que está fixa e que tem depois uma estrutura à volta que é um pouco oca e que roda em sentido contrário, portanto roda num
num sentido para gerar um campo como é que é dizer, um campo de Estabilidade, gravidade, e tem estabilidade. a outra Claro. de fora roda ao contrário da que está junto à estrutura da cabine. Então as duas rotações compensam Neutralizam. magneticamente todo o processo. E Aí há está bem. um processo computurizado, os computadores deles são computadores orgânicos, computadores completamente diferentes dos nossos, e que automaticamente adaptam a estrutura. Por isso, nós podemos estar podemos atravessar até o interior do Sol, seja o que for, que não acontece absolutamente nada a quem lá vai. E pode ir em corpo físico tridimensional que não sofre nada. Isso foi o que aconteceu com o Dr. Carlos. Não é? Foi o que aconteceu comigo nessas viagens que fiz. Inclusive, quando eles me levaram à Lua, que eles chegaram a levar à Lua, portanto, eu não andei aos saltos como os astronautas ou a vogar lá, porque, primeiro, fizeram-me vestir um fato espacial que aderia ao meu corpo como se fosse uma segunda pele. Primeira parte. Segunda parte, aquilo tinha uma estrutura magnética, o próprio vestuário criava um campo magnético que não me deixava sentir imponderável ou com falta de ponderabilidade pela baixa gravidade do satélite. Então eu andava normalmente na Lua sem sentir excesso ou falta de peso. Aliás, aproveito para dizer que a Lua está cheia de edifícios e ruínas, porque houve guerras, batalhas entre os seres que viviam lá e tudo aquilo ficou como ruínas, está lá. Inclusive houve guerras nucleares e tudo isso por lá. Mas isso é visível com que consciência? Não, na terceira, na 3D. Está lá, 3D? é visível. Estão lá edifícios, tudo. E aliás, os senhores americanos... Eu acho que é preciso ter alguma consciência para ver determinadas coisas, bem como estes seres que para mim não são extraterrestres nenhuns, é tudo intraterrestres, e eles simplesmente se deixam ver, não é? E eles é que se deixam ver. Pode ser assim, mas outros são físicos e têm corpo como nós, e Sim, inclusivamente levam-nos às suas cidades ou isso quando querem. E no espaço, aos extraterrestres também, e efetivamente eles têm estruturas, tanto na Lua, na parte externa da Lua, há edifícios, as pedras, a Lua não tem aquele aspecto que as pessoas podem pensar que é cinzenta, ou isso, não. A Lua tem pedras coloridas de várias cores e muita areia que há, efetivamente, mas tem rochas de cores diversas, diferentes das nossas. Também o interior da Lua, que é oca, tem cidades no interior, tem, portanto, vegetação, tudo isso, e existem seres vivos também na parte exterior da Lua. Há determinados seres um bocadinho perigosos, inclusive, não são humanos, são um tipo de animais, sobretudo nas crateras, perto do Polo Sul e na zona entre a face oculta e a face visível. Há que ter cuidado.
pronto, enfim, toda Posso colocar essa... outra questão? Posso colocar outra questão? Pode. E eu aprendi que nós temos a superfície, depois a seguir, digamos, o mundo que se encontra é o mundo de Badagas e não de Duarte. Depois vem Duarte. O mundo de Badagas não está logo à superfície, não está à superfície. É o que representa o vital, que representaria o nosso vital. Depois vem o Duarte, que é o nosso plano astral. Exato. E a Lagarta, com a sua 8ª cidade, que é Shambhala, exatamente. Mas, todavia, devo dizer que o primeiro mundo, o mais perto da superfície neste momento, é o Duarte. Badagas está abaixo. Porquê? Porque o nível de consciências que estão abaixo são um bocadinho perigosas em relação a nós. E por isso Badagas está mais abaixo para não haver contacto entre um e outro. Ok. Muito bem. E essas embocaduras, essas entradas... Sim. E essas embocaduras, essas entradas que o senhor diz que em Sintra existe, e existe, efetivamente. Existem. Existe, efetivamente, e que o senhor hoje visitou. Quando é que podemos fazer uma visita? Não é fácil e não é uma coisa que a gente possa fazer de ânimo leve ou de vontade, porque primeiro temos que ser autorizados por eles. Primeiro ponto, porque não vamos... Com os seus alunos, não é? Levou com os seus alunos e... Fui com os meus alunos, mas foi precisamente autorizado. E consegue arranjar essa autorização? Breve? Não. Essas situações acontecem, normalmente eu nunca peço nada a eles. Eles é que me sugerem. Então, o que eu fiz naquela altura foi um caso que aqueles alunos precisavam de contactar, de conhecer aquilo. Mas eles não tiveram encontro com ninguém. Eles só foram até um certo ponto, aonde foi permitido ir, dentro das cavernas, chegaram a um ponto... Peço desculpa de ficar sem bateria. Mas dizia, chegaram a um ponto onde a caverna de repente começou a iluminar-se, onde nós passávamos, acendia luzes, quando nós passávamos. Mais adiante não pudemos passar porque estávamos perto, chegámos a ficar próximos de uma cidade que depois me comunicaram que não devia passar, que era a 5ª cidade da 5ª Lua Azul. Estamos aqui a ver se o Rui entra. A ver se ele liga a ver se ele liga aquilo que está a ficar sem bateria. Pois. A ver se ele consegue ligar. Para mim é um bocadinho novo este tema, não é? Embora as naves, prontos, eu já as vi, mas fora isso, mais nada. Em Sintra eu vi muita coisa. Em Sintra cheguei a ver naves, aquelas naves fusiformes tipo charuto, virem numa grande velocidade em baterem na montanha, portanto batiam mesmo na montanha e conforme batiam entravam por ela dentro. Ou seja, quando parecia que elas iam entrar em choque, elas não entravam em choque, elas penetravam a matéria da montanha. Por isso é que o nosso amigo aí dizia que eles tinham outra fisicalidade, etc. Mas não, eles têm a mesma fisicalidade. Lidam é
com isso de outra forma. Está aqui. Eles fazem precisamente, eles fazem o salto entre a matéria e a antimatéria. E como trabalham matéria e antimatéria, eles conseguem passar a matéria densa como se fosse apenas um véu. E se nós vamos dentro da nave, Eu peço imensa passamos da desculpa, mesma fiquei maneira. sem bateria. Peço imensa desculpa, foi Não faz negligência mal. minha. Já conseguiu ter a bateria. Agora já liguei novamente, peço desculpa. Pronto. Eu estava a falar que quando fui com os meus alunos, eles só precisaram de ir para ver realmente os caminhos que havia. Dentro das grutas, aliás, grutas e túneis, dentro dos túneis de Sintra, nas grutas, portanto, há caminhos por onde nós vamos, porque há grutas que vão para zonas que nós não podemos ir, que são as tais que comunicam com o reino de Badagas, e aí não podemos entrar sequer, porque isso é perigoso. E há outras que levam a pontos de destruição, quem entrar lá morre. Por isso, eu fui sempre guiado por aquelas, portanto, por aqueles túneis em que eu podia passar corretamente e até onde me permitiram chegar. Entretanto, duas das minhas alunas, nessa altura, tiveram um ataque de pânico, não podiam estar lá dentro, e eu pedi aos outros que estavam comigo que ficassem ali à minha espera, e eu fui para fora para as retirar das grutas cá para fora e voltei sozinho para lá. E assim foi. De maneira que fomos até um ponto só, onde nos foi permitido, viram-se coisas escritos nas paredes e viam-se, portanto, nós íamos com lanternas, mas chegámos a um ponto em que quando nós passamos, o túnel iluminou-se ele sozinho e a lanterna apagou-se. À medida que se acendeu essa luz, a luz da lanterna apagou. E portanto, nós só pudemos avançar por essa luz. Mas essa luz não vinha de nenhum foco de luz visível. A parede tornava-se ela um foco de projeção toda de luz. Toda. Portanto, desde as paredes, teto, o chão, tudo era foco de luz. E eles querem aquela televisão, que não sei como é nada daquilo. Então, Rui, mais alguma questão? Eu ia dizer ainda que não contactámos com ninguém, porque depois foi dado exatamente a instrução que não podíamos entrar, porque a entrada era para uma cidade que é conhecida pelo nome, eles deram o nome de Quinta Cidade da Quinta Lua Azul. E, portanto, não pude entrar lá com eles. Eu já tenho ido várias vezes lá, eu sei que efetivamente aquela serra, aquilo é um queijo suíço. Aquela e muitas outras, e ouvindo uma experiência dessas, é evidente que fiquei logo com uma curiosidade daquelas. Natural. Mas eu só fui lá poucas vezes, e aquelas vezes que fui sempre dirigido. Nunca fui de vontade própria ou por decisão minha. Não. Eu nunca fui em turismo, quero ir, quero ver, não. Já o contacto que eu tive com as naves, houve testemunhas disso, houve até quem fosse comigo e me visse, inclusive, chegar à nave, ao campo de pouso da nave, entrar na nave, viram os tripulantes, viram tudo isso, viram a nave de escolar comigo lá dentro e tudo mais, e foram buscar quando a nave me trouxe. E houve até um contacto entre a nave e as pessoas para me irem buscar, receberam contacto telepático.
Muito bem. Daí eu, portanto, estive em alguns centros, sobretudo na América do Sul, e, portanto, estive também no Brasil, dentro da Serra do Roncador. Que é outro queijo suíço. É outro, é tremendo. E pronto, há várias zonas. Portanto, o Aconcagua é um vulcão e tem lá dentro também bases. E dá passagem para a cidade de Trapalanda. Fica entre o Chile e a Argentina. Ok. Muito bem. Eu sei que em termos dos mundos internos há várias comunicações com o Yucatán, com a Esfinge, e tudo isso está comunicável facilmente. Isto é um entra e sai diariamente. Posso dizer a vocês que os túneis, desde Portugal, nos levam até à Rússia e tudo mais. Sim. Temos túneis por aí fora. Então, ao bocado falou num vulcão. Então, no parecer do senhor, qual é esta justificação para esta erupção, ou estas erupções que têm acontecido estes últimos tempos, mais concretamente em Las Palmas e o outro mais recente? Isto está ligado à mutação geomagnética, à mudança do campo eletromagnético terrestre, e por isso as forças magmáticas têm que se expandir para poder colocar tudo, além da flutuação dos polos. O polo norte emigrou para o polo sul e o polo sul para o polo norte em termos magnéticos. Os polos magnéticos estão em mutação. Uma inversão. Exato. Estão a fazer a inversão. E é muito provável que depois de se fazer a estabilização dos polos magnéticos, haja a inversão planetária, também para colocar os polos físicos coincidentes. Sim, mas isso implica alterações geológicas brutais. Exatamente. E isso, já aconteceram de tempos a tempos. E isso pode implicar catástrofes civilizatórias mesmo. Pois, seguramente sim. Embora, neste momento, eu estava a dizer, a missão das naves, grande parte das naves, mesmo as naves extraterrestres, elas estão maioritariamente sediadas aqui na Terra. Elas estão nas suas bases e descolam daqui para fazer os seus trabalhos cá. Daí, quando você diz que são intraterrestres, tem uma certa razão, porque eles estão cá. Inclusive, no Reino de Agartha, há uma cidade confederada que eles chamam Iquiaina, na língua deles, a cidade de Iquiaina, que é onde está o governo confederado galáctico, está ali precisamente com a sua estrutura e tem várias conexões com vários centros internos, inclusive a Fátima Lis, etc. Fátima Lis, Sintra, está ligada diretamente ao Egito também. A Serra de Sintra está ligada ao Egito, está ligada ao Brasil, à Gávea, à Serra da Gávea, portanto, às Mães da Gávea, está ligada, tem ligações. O Algarve, a zona de Monchique, também está ligada ao Roncador, e, enfim, há toda uma série de conexões, e inclusivamente na Foia há uma pedra
que é a Pedra das Finges. Havia, pelo menos quando eu lá estava, que era uma pedra basáltica. No Algarve vimos muita coisa a acontecer. E na Zona Norte, não, doutor? E no Na Norte, zona, para Caminha, não existe ali nenhum centro? na zona norte, portanto, o centro maior que existe é a nível central, na zona da Gardunha. A zona da Gardunha tem realmente todo um conjunto de naves e vários andares dentro da montanha. E ali, sim. Depois há na Serra de Arga. A Serra de Arga Exatamente, era isso que eu ia dizer. não precisa. A Serra de Arga tem centros também lá. Abaixo, a sul, temos a Serra da Rábida, também está cheia de situações, mas essencialmente, portanto, e a Serra dos Penhascos de Cão no Algarve, Monchiques, Penhasco de Cão, tudo aquilo, está tudo ligado. Eu vivi alguns anos na aldeia de Covas, que era no início da Serra d'Arga, não é? E a Serra d'Arga é uma serra que A Serra d'Arga é cheia de fenómenos, é cheia de fenómenos e eu recordo isso. Agora lembrei-me de repente, é engraçado. Aliás, há uma civilização lá dentro, que são os arganos. Os arganos vivem dentro da serra e, portanto, estão ligados às 7 lagoas. Tenho que Estão estudar. ligados às 7 lagoas. Daí que, aliás, a Serra d'Arga apanha o Jerez, apanha tudo aquilo, toda aquela zona, Sim. está interligada. Sim, aquela zona está ali toda interligada. E depois aquilo apanha também a zona de trás dos montes, também está ligado internamente, em profundidade, e a zona de Moncorvo está por cima de uma zona que por baixo tem lá as suas bases também. Não sei se depois me pode facilitar alguma informação sobre esta civilização Diga. de Serra d'Arga, porque eu gostava de aprofundar. Ora bem, os arganos, eles estão ligados são uma comitiva extraterrestre que está cá já há muito tempo e continuam cá, e estão ligados também ao processo de transformação da consciência. Portanto, eles estão ligados ao sistema da alquimia. E daí que tem uma grande influência sobre determinadas pessoas. Eles ligam-se ali às várias zonas do Minho, das várias capelas, portanto, fazem um percurso largo, alguns fenómenos que acontecem à beira do mosteiro de São João d'Arga. De São João d'Arga, exatamente. Ainda o ano passado, na festa de São João d'Arga, que é a 22 de Salmoeiro, só choveu naquele sítio do mosteiro, mas só choveu ali, mas choveu torrencialmente. Aquilo é uma festa pagã, pronto. Só choveu ali, não choveu em mais lado nenhum. Foi incrível, as pessoas tiveram que fugir porque era chuva a rodos naquele sítio.
mas sim uns fenómenos exatamente em alturas mais... São únicos ali, exatamente. Depois, perto ali da zona da Póvoa do Varzim, Espinho, por ali fora, há um centro oceânico. E, portanto, há naves que podem passar por aquela zona toda. Então, se calhar aqui eu vim na Póvoa de Varzim, eu vim exatamente de Covas para o Porto e via na Póvoa de Varzim. Pois, não sabemos como poderia ser do outro lado, não é? Mas, enfim. Há uma ligação muito grande entre os venusianos e os nossos antepassados lusitanos. Os lusitanos saíram de uma cidade interior, não sei se sabem disso, saíram aqui em Portugal, eles emergiram de uma cidade interior na zona da Serra da Estrela, um foco dos lusitanos, que são chamados galos. Não sei se ouviram falar disso, dos galos. Não. Os galos são um ramo lusitano e que eles eram chamados lusitanos precisamente por serem filhos de Luxitânia. Vieram do chamado lugar da Luz e têm uma mãe de raça que os conduz. Uma mãe de raça. Foram conduzidos para o exterior pela senhora Luzina. E precisamente saíram pela embocadura chamada Estrela. Daí é chamado a zona da Estrela, porque eles vieram de um mundo de sabedoria. E por causa disso é que aquela serra, nos tempos antigos, era chamada de Montes Hermínios. Montes Hermínios, que se referia, de certa forma, à situação hermética, por isso eram hermínios. Embora não seja esta a explicação semântica histórica. Daí que esses povos, os galos, deram origem precisamente aqui a norte de Portugal, precisamente aos galaécios, que são os galegos da Galécia, são os galos. E o povo que saiu dali era o povo tuata, um ramo dos lusitanos, os tuatas. Os tuatas de Gaédio. Os que surgiram aqui. E que daqui emigraram para a Espanha do Norte, foram para a zona de França, para a zona dos gauleses e também se uniram depois aos seus irmãos portanto, da Gália, outra Gália, da grande Gália da parte galesa, portanto, de Inglaterra. Uniram-se eles, porque aí surgiu outro ramo, também do interior da terra, também exatamente dos lusitanos, que são nem mais nem menos os tuatas, sim, mas os tuatas de Dananda, que são os irlandeses e os galeses.
os de Dananda, que são irmãos do mesmo ramo dos Tuatas de Gaédio. Saíram todos de Luxitânia. Enfim, coisas interessantes. Muito interessante. É daí que o nosso temos uma divindade que representa exatamente um Deus de forma humana e tudo isso, que é dos lusitanos, essa divindade que representa o Deus máximo dos lusitanos. E depois há outros deuses menores, que no fundo são instrutores da raça. Nós, curiosamente, somos galos e somos filhos. Vocês sabiam que nós somos filhos da serpente? Sabiam disso? Somos filhos da serpente porque Lusina tinha a capacidade de se transformar em serpente e ela tinha mutação de corpo e passava através de buracos muito apertados nas rochas. Transformava-se em serpente, segundo a lenda. E ela é conhecida na famosa mítica pela Melusine da mítica, portanto, arturiana, do rei Artur e tudo isso, a Melusine, o Merlin, etc., a Melusine, tudo isso tem eco, tanto a nível francês como a nível da cultura da Grã-Bretanha. Tudo isso vem daí. E, curiosamente, está tudo ligado. Isto foi uma noite de agradável surpresa, doutora. Basicamente, a função dos intraterrestres é vivem à parte de nós, procuram não nos contactar em geral assim de uma forma mais visível, para nos manterem a uma certa distância devido ainda à nossa impreparação mental, espiritual, e não querem criar trauma em nós. Só alguns de nós é que são selecionados por eles para poderem contactá-los e poderem fazer essa aproximação. São seres muito afáveis, muito bondosos e bastante corteses connosco. Doutor, esta civilização dos arganos, não é? Assim que se diz. Dos arganos, sim. Consegue descrevê-los? Sim. Tem uma forma idêntica à nossa, são de pele esverdeada, mais clara ou mais escura, e também, portanto, tem uma forma de um crânio diferente, mais bicudo, e as orelhas alongadas, fazendo lembrar as orelhas dos duendes. Sim. Os duendes, exatamente. São seres que não são muito altos, portanto têm uma estrutura física não muito alta e, portanto, diríamos que estariam aí para o nosso 1,5 metro entre nós, parecidos. Pelo menos aqueles que eu conheci. E estão aí sediados
para também ajudar. E uma das coisas que eles fazem é ajudam também a manter situações, eles são protetores da natureza e dos animais, basicamente, ali da zona. Sim, sim, sim. Tem uma ação quase como que os levas da natureza. Eles devem estar então muito desesperados com a quantidade de antenas eólicas que estão na Serra d'Arga, que aquilo tem uma radiação brutal. Não gostam nada disso, nada. Está terrível a quantidade de antenas eólicas que puseram nos últimos tempos na Serra d'Arga. Eles não gostam nada disso. Tal como os nossos de Oxengrá, lá no Algarve, não gostaram, encheram-lhe aquilo tudo de antenas eólicas e eles emigraram, saíram da zona, deixaram o centro. Também na Gardunha afundaram e passaram para outros lados quando construíram o túnel. Bom, a finalidade deles, de certa forma, é vigiar a nós e, de certa forma, proteger-nos de algumas coisas. Por exemplo, já foram vistas naves, supostamente extraterrestres, a combaterem com asteroides e coisas assim. Já foi visto isso. Então, quando há situações de perigo, em certos momentos, as naves deles saem para poder desviar astros que vêm chocar connosco. Já aconteceu. E então, diga-me Sim, uma sim. coisa, por favor. Diga. Atualmente é do nosso conhecimento. Podes Como? tocar o teu micro? Desculpa, estava aqui a pedir à Cira. Exatamente, está aí uma confusão. Já está, Cira, já tirei o som. Então é isso. Desculpa. Diga. É do nosso conhecimento que os governos dos Estados Unidos, da Rússia e outros têm perfeita noção e conhecimento e relatos de contactos com estes seres. Nem todos. Aliás, os governantes muitas vezes não têm. Alguns têm, outros não. Quem tem realmente são as altas patentes militares do Serviço Secreto. Esses têm. Esses é que detêm tudo. Ok. Alguns chefes de gabinete e tal, sim, mas sobretudo quem tem o grande contacto de tudo é o Pentágono, nos Estados Unidos. E também na Rússia, o KGB antigo é que tinha todos esses processos guardados. E qual é o seguimento que dão a todo esse processo? Ou seja, como é que é o tratamento de tudo isso? Porque insistem em manter tudo um processo sigiloso até certa medida. Insistem em manter em processo sigiloso, tentar, portanto, desmentir as observações que os civis fazem, ridicularizar, procuram, agora já não conseguem tanto, mas porque o assunto já fugiu um bocado da mão, mas basicamente procuram reter só para eles o conhecimento do que têm para tentar aplicá-lo em máquinas de guerra e destruição. Sim, mas nesse sentido é aquilo que o meu senhor disse, quer dizer, se esses seres, e muito bem, têm quase uma função de pítris, não é? De nossos pais, de orientadores. Exato, Com certeza que sabem muito bem que não podem dar
à humanidade abertamente os conhecimentos, ou seja, têm que ser dados de uma forma homeopática, porque sabem que... Eles têm furado o conhecimento pelos cinzentos. Ok, pronto, por aí, tudo bem. Os cinzentos grises, chamados, esses são os que têm dado o conhecimento proibido. Ok. E aí é que a coisa está complicada. E então, se nós remontarmos ao século passado e pensarmos num ser como Nikola Tesla, que também teve contacto com esses seres. Ele não só teve contacto, eu penso que o Nikola Tesla recordou as coisas que trazia com ele, Pois, além dos contactos. A informação que eu tinha lido é que ele efetivamente teve esses contactos que passaram informação, no sentido também de empurrar a humanidade para a frente, não é? Num sentido evolutivo. Sim. Até porque o problema é que ele foi travado. Claro, foi travado que iria pôr em causa ganhos económicos e outras situações. Claro. Foi uma pena porque tínhamos avançado muito com ele. Sem dúvida. Aliás, tudo que nós temos em termos de tecnologia devemos a esse senhor. Tudo que nós temos devemos a esse senhor. Sem dúvida. E o caso também, por exemplo, seres como Leonardo da Vinci, etc., eram seres especiais que vieram, eram seres que não eram daqui, eram seres que não faziam parte da ronda humana normal daqui deste planeta, e se efetivamente fizeram, eles vieram foi catapultados do futuro. Sim, claro. Nitidamente são seres preparados para essa função, não é? Sim, sem dúvida. Claro. É isso. Muito bem. E eu acho que se calhar ficávamos por aqui. Não sei se existe mais alguma questão para o doutor ou se quer partilhar connosco mais alguma coisa. Quero só dizer aqui uma coisa. Efetivamente, por exemplo, aquele contacto que eu fiz com a mãe entre 2000 e 2002 levou-me ao conhecimento de Mikiono cultura, Mikiono filosofia, Mikiono, portanto, terapia, Mikiono muita coisa. E, portanto, é um foco de iluminação para a humanidade. Mikiono destina-se a fazer exatamente o trabalho que é do céu à terra para elevar a terra ao céu. Poderíamos dizer isso. Ou seja, é uma descida da consciência para elevar a consciência a um plano muito mais superior. Uma oitava acima. Exatamente. Daí que as cidades, as arquiteturas, tudo mais que Mikiono nos dá, está harmonizado com as arquiteturas cósmicas de outros mundos, que é tudo em forma de campanula, em forma de cúpula. Portanto, as casas são construídas dessa forma porque têm melhor capacidade de resistir aos efeitos meteorológicos. As casas futuras não serão mais feitas na terra com base em alicerces não, elas têm umas estruturas de pés que são flutuantes, têm um aspecto como se fosse uma base, portanto, como se fosse uma base de um bordo de uma nave, que elas podem ser movidas, podem se deslocar do sítio, poderão ser deslocadas pelo ar ou por terra, com facilidade, e terão a forma, portanto, sempre de semisferas ou pedaços de esfera
sempre facilmente transportáveis. Têm a facilidade de suportar todas as alterações geológicas, quer sísmicas, quer, portanto, tempestades de vento, etc., o que lhes permite melhor proteção à vida. As cúpulas são de abertura, podem-se abrir a metade ou totalmente, para que em dias ensolarados as pessoas possam ter benefício do sol, mas a casa tem estrutura para ela própria fazer isso. As próprias casas têm sistemas de água corrente em que a água circula por várias formas de canais em que corre e faz rodar pequenas rodinhas que entram em funcionamento por calhas e assim sucessivamente. A água nunca para, vai de um lado, vem a outro, sobe, desce, etc., vai por vários níveis e vai passando sempre de modo a ir sendo sempre aproveitada num único circuito. Isso para que serve? Serve para, primeiro, limpar energeticamente a casa, segundo, limpar no sentido da energia, segundo, mover focos de vida e, terceiro, produzir energia e ao mesmo tempo essas pequenas bobinas, essas pequenas rodas estão ligadas a pequenas bobinas que acabam por acumular energia. Então, a própria casa, com esse sistema, vai produzindo energia. São as cidades Mikiono são cheias de lagos, portanto, de arbustos, árvores, etc. O espaço é muito harmonioso e reflete o equilíbrio dos mundos internos. Temos fontes artificiais, etc., instaladas, sempre muita água e vida, e também com peixes e animais que precisam de água. E essas cidades seriam execuíveis aqui na face da Terra? São execuíveis, só não são execuíveis agora por causa, de momento, por causa da ganância excessiva do ser humano. Mas como isso está à beira de um grande craque, que aliás já se está a dar, económico, etc., etc., a saída deste caos, nós não vamos nunca mais voltar ao mundo anterior, à forma civilizacional que nós ainda vemos. Isto que nós temos e onde estamos não passam já de ruínas neste momento. Ao nível da mente cósmica estamos já num plano acima, não estamos nisto. Isto é como se nós estivéssemos a olhar para nós vestidos com e com mocas de pedra na mão. Nós agora temos essa forma, mas é como se nós estivéssemos assim, mas já num estado de avanço muito superior. Portanto, estamos a este nível na nossa civilização atual. Só isso. É apenas isso. E, portanto, nada mais. Nós vamos ter, no dia 6, nós vamos ter o curso de Reiki Mikiono Cósmico. Eu ia falar exatamente do Reiki. Pronto. Nós vamos ter no dia 6. Eu ia falar disso. O Reiki é efetivamente o que vamos dar, está inserido na cultura do Mikiono, exatamente. Temos a primeira e temos o Mikiono, o sistema cósmico, exatamente, o 1 e o 2,
este tipo de Reiki e instrução que nos é dada aqui é uma instrução que fala dos raios cósmicos, dos raios, digamos, psicológicos da consciência espiritual, os vários raios da energia e como eles se multiplicam em sub-raios, etc., e a sua influência sobre nós em determinados centros físicos do planeta e a ligação dos chakras planetários aos chakras humanos, do corpo humano. Além disso, trabalha também com mantras e com simbologia, como aliás E eu já vi aqui no 2 que o doutor faz aqui uma ligação com pontos de acupuntura, não é? Com pontos de acupuntura também, sim. Mas isso são aí assim são os pontos terapêuticos, os microchakras terapêuticos, sim. Inclusive eu dou uma parte da estrutura do conhecimento da medicina chinesa, um bocadinho, para poder interagir as coisas. Depois temos os corpos, portanto, o corpo de mutação que foi introduzido ao ser humano para a passagem de dimensão entre esta dimensão e a quinta dimensão. E por isso temos novos pontos dentro do ensino do Mikkyon. Nós vamos ter no dia 6, dia 6 agora de novembro, sábado de tarde, vamos ter, portanto, uma primeira abordagem e depois no dia, exato. E depois no dia 27 de novembro vamos ter a formação, que é o dia todo, portanto das 10 às 12. Exatamente. Portanto, vamos ter o primeiro nível deste curso. Depois, se quiserem saber mais informação ou se quiserem adquirir os livros. O curso é um curso interessante. Depois o contacto com a energia pleiaditoriana. Caímos. Acabámos a... Está-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir, doutor. Sim. Ok, pronto. O Zoom tem isso. Chegámos ao fim e ele mandou-nos fora. Não, ele ainda está a funcionar, acho eu. Ok, pensei. Pronto. Não, está a funcionar. Está tudo direitinho. Ok. Deve ter sido aí uma falha. Ok. Pronto, portanto, por isso é que eu ia ver se estava ligado, senão porque pensei que estávamos numa outra sequência. Ora bem, dizia eu que este conhecimento deste curso de Reiki é interessante porque traz um outro tipo de simbologia que é muito enriquecedor e vai ajudar muitíssimo dentro do velho Reiki que nós conhecemos. Velho, porque eu chamo velho ao Reiki tradicional, mas é tão velho quanto este, porque os símbolos são todos da mesma idade, simplesmente vão sendo dados a conhecer a humanidade consoante a consciência da humanidade vai avançando. Certo. É isso. E ao se aprender este Reiki, isso não invalida que se conheça o anterior, porque é um complemento, tudo é um complemento. Por isso as pessoas que são sintonizadas no Reiki ou Sui podem perfeitamente Acho que ficou de novo. Acho que está muito mau tempo nos Açores, disse-me há bocado o doutor, e é capaz de estar a ver esta interferência. E aqui também chove muito. Aqui Ele vem de lá para cá. Veio de lá para cá. O mau tempo vem de lá para cá. Pois foi.
Vamos aqui a ver se ele... Oh, sabia agora a tua mensagem, Rui? Qual? O micro, há bocado. Pois, é porque eu apercebi-me que era exatamente esse da Sim. Síria que estava aí a criar muita Eu estava confusão. na dúvida se seria ele, o Dr. Carlos, como ele estava no telemóvel, eu lembrei-me que poderia ser ele, mas depois não, Mas não. aqui a intuição. Pronto, é um tema daqueles, É um tema daqueles. nós agora, muito polémico, é muito polémico muita informação nova, não é? Para mim aqui foi muita informação nova. E Olha, Fatinha, se me permites, eu conheço o Dr. Carlos há uns anos largos e eu sou editora dele. Eu já vivi situações junto do Dr. Carlos que, daquilo tudo que eu conheço, o Dr. Carlos é uma pessoa absolutamente séria, credível. E se eu não tivesse vivido situações junto dele como vivi, se eu não o conhecesse como o conheço, eu não o editava como o edito, porque na Maitreya sou eu que suporto os custos todos. Não é como essas editoras todas que são os autores que pagam as coisas. Portanto, para mim o Dr. Carlos tem toda a credibilidade, toda. É um ser especialíssimo do humanismo, como eu conheço, eu acho que não conheço ninguém como ele, com o humanismo dele. Com a entrega. Mas eu isso não duvido, por isso é que também estou aqui, não duvido de maneira nenhuma. O que são para mim são conhecimentos novos. Absolutamente novo e se calhar velho, não é? E se calhar velho, porque esta conclusão aqui de Serra d'Arga fez-me pensar. Para nós é novo, não é? Exatamente. Tudo, é tudo velho novo, e o novo velho. Mas é assim. Não, mas ninguém põe em questão a idoneidade de ninguém, nem a seriedade de ninguém. Ninguém está a pôr aqui nada em causa. Simplesmente é aquilo que eu faço também, e eu sirvo. Quem quiser comer, come. Quem não quiser, não come. O processo é sempre o mesmo, não é? Isso. Agora, há coisas das quais nós ainda não estamos preparados para ouvir, também. E a digestão torna-se mais difícil em determinadas coisas. E depois tem o facto de nós estarmos formatados de determinada informação e que carece duplamente de trabalho, porque nós temos inicialmente que desformatar, não é? E o desformatar é bem mais doloroso do que tudo o resto. Uma das coisas que me foi dito foi: esquece tudo aquilo quanto aprendeste. Pois. Foi uma das coisas que me foi dita. Esquece tudo aquilo quanto aprendeste. E é assim, tem sido assim. Mas essas coisas também não pode ser dito de ânimo leve, não é? Eu não posso chegar perante um aluno meu e dizer: olha, esquece tudo que aprendestes, rasga os teus livros de história e vamos agora reescrever toda a história, que ela precisa ser toda reescrita. Isso nós não temos dúvida nenhuma. Não temos dúvida nenhuma que ela está toda mal escrita. E portanto, tudo tem que ser reescrito. Só que o conhecimento é um ser vivo. E como ser vivo que é, ele magoa. O conhecimento magoa. Ou seja, ele tem que ser dado... O problema são os apegos do ser humano. Claro, com certeza. O ser humano faz apegos, apreensões e então tece as suas verdades essas que para ele têm que ser irreversíveis, são únicas, como se o universo fosse estático.
não é? E isso é o que causa o problema. Toda a estratificação gera dor. Porque o processo de destruição da estratificação é um processo doloroso. Sim. Porque as pessoas têm uma série de coisas encrustadas, têm incrustações, e é claro que essas incrustações doem na alma. Mas ao menos temos o consolo de que vamos fazendo algum trabalho. Isto não é para uma vida só, é para várias vidas. Claro que não. Claro que não. Para várias vidas, nós vamos lentamente ir bebendo da fonte, sem nos magoarmos muito. Só que neste momento houve um processo de aceleração rítmica. Claro. E tanto houve um processo de aceleração que nós estamos aqui hoje. Exatamente. Senão não estávamos aqui. Claro. Estávamos a ver uma novela ou estávamos a ver o futebol. Ou qualquer coisa. Sem dúvida. Ou na boate. Cada um segue a vida como entende, não é? Claro. Claro. É isso. E para a semana cá estamos outra vez, ainda não sabemos qual é o tema, doutor. Qual é o tema para a semana? Ora bem, o que é que vocês querem falar? Irei falar de algum... Vamos falar sobre situações de conflito. Situações de conflito humano, conflito mental. Ou seja, vamos abordar temáticas como, por exemplo, depressões, causa de depressão, causa de ansiedade e... aumentaram muito nesta época. Exatamente, e como dar a volta a isso no plano espiritual. Boa. Sim, porque falar no aspecto médico não vale a pena falar disso. A nível químico, holopata não vale a pena. Acabávamos por estar a falar de antidepressivos e ansiolíticos, não vale a pena. Perdia todo o interesse. Ok. Yes. Portanto, menos quinta-feira cá estamos outra vez. Vai ser um tema similar a algo como conhece-te a ti próprio, algo assim do género. Ok. Depois envia-me uma informação, doutor. Certo, enviarei. Por favor, para se publicitar e... Certo, eu vou enviar. Está bem? Pode ser? Sim. Estou aqui com a minha pantera muito tranquila no meu colo. Da outra vez estivemos todos a ver gatinhos, não foi? E agora? Estamos. Está a ver? Está a ver-o aqui tranquilíssimo no meu colo. A sentir a energia também. Tranquilíssimo no meu colo. É assim. Pronto, eu acho que ficávamos por aqui, então. Vamos ficar, sem dúvida. Muito obrigado a todos vocês pelas vossas presenças. Bem-ajam por terem tomado um pouquinho do vosso tempo pessoal no fim do dia, que iriam descansar com a família, para estarem aqui, para partilharem com a família maior, que é a família humana, a irmandade que nos une a todos, e partilhem também com os vossos familiares alguma coisa daqui. Uma coisa importante é que os mundos internos refletem-se também na nossa consciência. Ou seja, nós somos o resultado de toda essa vibração interna em nós. Por isso, toda a energia, nós somos uma fonte cósmica
na parte de cima, e passamos tudo para baixo, que vai para o interior da Terra. E vem tudo do interior da Terra para cima e vai para o cosmos. Então, nós estamos sempre a ser influenciados por estas energias diferentes e complementares. E é isso. É isso. Muito Eu obrigada, também. Dr. Carlos. Obrigado a todos, uma boa noite. Dr. Carlos, Bem-aja. tenho um beijinho da Isabel, da nossa Isabel. Muito obrigado, David também. Certo. Só um pouquinho, Obrigado. tá? Ok. Obrigado. Obrigada. Um beijinho Partilha. e um abraço para todos. Beijinho e abraço. Obrigado. Deus. Obrigada. Fiquem bem. Deus, obrigada. Obrigado. Até à próxima. Até a próxima. Obrigada.